Bem, eu vou conversar agora com o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará. Vamos conhecer detalhes sobre a maçonaria, que sempre traz uma grande curiosidade. Grão-Mestre, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Bona. Boa noite, espectadores. Bem, Grão-Mestre Edilson Araújo, qual a sua proposta de abrir as portas da maçonaria? Já que a característica da ordem sempre foi em torno do fechamento. Veja bem, Mauro, existe um mito muito grande de que a maçonaria é secreta. Ela não é secreta por uma simples razão. Nós temos endereço CNPJ, telefone, endereço fixo, então não somos secretos. Nós somos uma sociedade discreta e que vivemos debaixo de muitos preconceitos, de muitos mitos e muitas lendas, e por isso a nossa proposta de desmistificar essas lendas, esses mitos que existem em relação à maçonaria, mostrando o que é a nossa ordem para a sociedade de um modo geral. Então, vamos começar, Grão-Mestre Edilson Araújo. O senhor é o grão-mestre de todas as lojas no estado do Pará, não é isso? Quantas Sim. lojas são? Nós somos, hoje, 83 lojas ativas, jurisdicionadas à grande loja maçônica do estado do Pará. E cada loja dessa faz uma contribuição para a grande loja? Cada maçom paga uma mensalidade para a sua loja e dessa mensalidade que ele paga para a sua loja, uma parte desse valor vem para a grande loja. Existe alguma organização mundial, internacional, que reúna todas as grandes lojas? Nós temos várias, a nível nacional, a nível internacional, algumas, né, interamericana e mundial. A Conferência Mundial das Grandes Lojas Regulares. Só que esses órgãos nacionais, internacionais, eles não têm ingerência sob a direção de cada grande loja. Cada grande loja é autônoma em todos os aspectos. Inclusive em seus ritos. Inclusive em seus ritos. Simbologia também. Simbologia também. Não obstante, essa simbologia e também os ritos, os símbolos eles são universais. E os ritos, cada grande loja decide quantos ritos ela pode adotar. No nosso caso, nós adotamos 4. O escocês, o York, o emulação e o Schreide, que é alemão. Quantos maçons existem no Pará atualmente? Em torno de 2.500. Afinal, qual é o objetivo da maçonaria? Se você ler os nossos rituais, que não são secretos, ele diz que o grande objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade. Isso é muito genérico? De que forma? Pelo amor ao próximo, pela fraternidade, pela solidariedade, pelo respeito às autoridades, a crença de cada um. Esses são o nosso objetivo. E a formação do homem, ou seja, a formação interna, a formação espiritual do homem. O livro da lei é o mesmo para todas as maçonarias? O livro da lei, ele pode ser a Bíblia Sagrada, pode ser, se tiver só cristãos, a Bíblia Sagrada. Se eu tiver um único judeu na minha loja, eu tenho que ter a Bíblia Sagrada e tenho que ter o Torá. Se eu tiver um muçulmano, eu tenho que ter a Bíblia, o Alcorão e o Alcorão. Sabe? Então, nós respeitamos todas as religiões e todas elas vão estar representadas pelo seu livro. Então, isso é um outro mito, né? Que a maçonaria é distanciada das religiões. Em primeiro lugar, para se ingressar na maçonaria, você tem que declarar que você acredita num ser superior. Esse ser superior nós denominamos de grande arquiteto do universo, porque exatamente para não entrarmos em conflito com as religiões. Porque, para mim, que sou cristão, esse ser superior, grande arquiteto do universo, é Deus, Jesus Cristo. Para o muçulmano, é Alá e assim por diante, né? Então, nós convencionamos universalmente denominar esse ser superior que nós acreditamos como
grande arquiteto do universo. Grão-mestre Edilson Araújo, já houve algum tipo de conflito, por exemplo, entre a maçonaria e a Igreja Católica? Por que existe esse mito no Brasil? Isso é uma história muito longa, Mauro. A gente teria que ter muito tempo para decifrar, mas isso começa lá na época do Papa Clemente X e o rei Filipe, onde eles perseguiram os templários e queimaram os vivos. Muitos maçons se apropriaram das propriedades e queimaram os maçons, porque os maçons queimaram vivos na fogueira da Santa Inquisição, porque os maçons não aceitavam o absolutismo do Papa e nem do rei. Então, essa perseguição começa de lá, e hoje ainda, infelizmente, nós temos ainda alguns religiosos reacionários que ainda têm esse preconceito com a maçonaria. Mas eu te digo que nós temos boas relações com muitos bispos. Nós tivemos aqui no estado do Pará, como o Dom Oreste, Orani. Né? Dom Orani Tempesta, um excelente aquele outro bispo que foi agora a Ponta de Pedra, Dom Teodoro, se não me engano. A gente tem um certo problema com o nosso bispo Dom Alberto, atualmente, porque ele não consegue entender o que é a maçonaria. O que eu acho muito estranho, porque nós temos muitos padres na maçonaria, inclusive o Padre Eutíquio é o patrono da maçonaria. Se quem conhecer a história da maçonaria no Pará, Padre Eutíquio foi plantado dentro da maçonaria pelo Dom Macedo Costa para descobrir os segredos da maçonaria. Quando ele entrou, que chegou lá, o Dom Macedo perguntou, ele disse, vá lá, inicie, porque eu não vi nada lá que contradissesse a minha religião. E aí continuou na maçonaria até morrer, e hoje é o patrono da maçonaria. O corpo dele está numa tumba lá naquela loja da Pedreira, na nossa loja Harmonia número 8, o resto mortais do Padre Eutíquio estão lá. Bem, a maçonaria sempre esteve em fatos históricos, desde a Revolução Francesa, a independência americana, e aqui no Brasil também, tanto a independência quanto a proclamação da República. Mas, atualmente, a maçonaria está afastada de eventos políticos, por exemplo? Pois é, Mauro. Existe dentro da maçonaria, existe um princípio nos nossos postulados de que a maçonaria não deve se envolver nem em política e nem em religião. Essa questão que está lá, ela é muito mal entendida, porque eu interpreto essa recomendação de que nós não devemos fazer politicagem, levar partido político para dentro das nossas sessões, mas não nos afastar da política, porque eu acho muito contraditório nós termos como objetivo tornar feliz a humanidade, nos afastando dos principais problemas que ela sofre, que é a questão política. E você falou muito bem, a maçonaria teve uma história no Brasil que vem da sua proclamação da República, e até por volta de 1930, a maçonaria, todas as decisões das esferas dos poderes tinha o tempero dos ideais maçônicos, porque nós tivemos aqui pelo menos uns 8 ou 10, se não me engano, presidentes que eram maçons. Mas depois de 1930, houve um afastamento muito grande, e hoje a maçonaria queda-se alheia a essa questão toda, agarrando-se nessa compreensão equivocada de que a maçonaria não deve se envolver em política. Não concordo com isso e defendo que a maçonaria tem, sim, que participar ativamente das questões políticas, não das campanhas políticas. Não política partidária. Para prefeito, mas da grande política, lutando por tudo aquilo que diz respeito aos direitos principais da sociedade, segurança, saúde, educação, meio ambiente, contra a corrupção, todas essas questões maiores, a maçonaria não pode ficar alheia a isso. Uma ordem criada há mais de 300 anos, mas até hoje discrimina a mulher. Por quê, grão-mestre? Pois é, Mauro, tem uma questão. Essa discriminação, vamos dizer assim, a maçonaria ela tem as suas raízes nos templários, que, para quem conhece a sua história, eles eram umas organizações paramilitares que lutavam em defesa do pessoal que atravessava os desertos naquela época de Jerusalém. E, para entrar
aquela guarda, era preciso muitos treinos físicos e as mulheres não tinham essa capacidade. E não entra, não é só mulher que não entra. Deficientes físicos, por exemplo, porque eles também não tinham essa capacidade, essa força. E aí foi criado os landmarks, né, onde proíbe a participação da mulher. Mas a mulher hoje ela tem uma participação, sim, muito ativa na maçonaria, e ela começa ao permitir o ingresso do marido dela na ordem. Ele não ingressa na ordem se não tiver autorização dela por escrito. Está entendendo? E tem várias atividades, várias ordens, que nós chamamos de ordens paramaçônicas, como o Arco-Íris, Estrelas do Oriente, Filhas de Jó, onde participam organicamente as mulheres e filhas de maçons. E como é que a maçonaria enfrenta hoje em dia a nova política de diversificação de gêneros? Já que a própria mulher é discriminada, os demais gêneros, como são tratados? Isso aí é uma questão muito complicada dentro da maçonaria, porque nós temos maçons, um conflito muito grande de gerações. Nós temos um conflito geracional dentro da maçonaria. Se eu entrar dentro de uma loja e consultar um irmão de 60, 50, 60, 70 anos, ele vai ver essa coisa, ele não quer nem falar dessa questão, né? Quer nem ver falar. E se eu pegar um médio, 30, 40 anos, ele já vai ver essa questão de uma forma diferente. Se eu pegar um maçom recém-iniciado, que veio da Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica, antes dele ingressar na ordem, ele já tem uma visão diferente. Então, nós temos um conflito geracional quanto a esse tema, que a gente tem que ter muito, como se diz, muita capacidade para gerenciar isso e que isso não venha criar dentro da ordem preconceitos ou discriminações. Para concluir isso, a grande loja da Inglaterra, que é a grande loja mãe do mundo, já resolveu essa questão a partir de uma nota que ela publicou, dizendo que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema essa questão de opção sexual. Ela chega ao ponto de dizer, Mauro, que se você já é maçom, trocou de sexo, você continua maçom. Não tem problema nenhum. Tá? Então, na verdade, nós aqui no Brasil estamos atrasados. Seria isso. Atrasados a esse respeito. É isso que eu acho. E o que fazer daqui para frente? O senhor, como grão-mestre, o que é que o senhor pode fazer para que a coisa mude? Principalmente hoje, eu acho que eu já terei realizado parte do meu sonho se eu conseguir amainar esse conflito de gerações dentro das lojas. A gente está conseguindo fazer isso, a gente fazendo isso já é muita coisa, já conseguiu muita coisa. Grão-mestre, quais são os requisitos necessários para um homem se tornar maçom? Primeiro deles, ser convidado por outro maçom. O segundo, acreditar nesse ser superior que eu lhe falei, que pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser Jeová, dependendo da sua religião. Ateu não entra na maçonaria. E o terceiro requisito é ter condições, porque, ao contrário do que muito pensa, e aí vem mais uma questão do mito, ninguém entra na maçonaria para ficar rico. Pelo contrário, maçonaria é cara, é uma instituição cara. Você paga uma mensalidade e eu não tenho segredo quanto a isso. Hoje, o maçom, ele paga uma mensalidade em torno... Para ele ingressar, ele paga uma joia em torno entre 3 e 5 mil reais. Ele paga por mês uma mensalidade em torno de 300 reais. E tem que ter condições de vez em quando é chamado para fazer uma caridade, uma fraternidade, ele ter como ajudar. E você sabe, diz, então o pobre não entra. Ora, uma pessoa que ganha salário mínimo não tem condições de pagar 30% do seu salário de mensalidade para uma ordem, né? Além de ter que comprar terno, você tem que estar de terno, você tem que estar bem vestido para as sessões e ajudar de vez em quando é convidado. Então, é uma entidade elitista. Talvez, porque a questão de ser elitista ou não, eu acho que está muito mais na cabeça do que nas condições financeiras, né? Eu vejo muitas pessoas com
com condições mínimas, que têm uma mente elitista. E vejo muitos irmãos aqui, abastados até, que têm uma visão, uma mentalidade totalmente diferente. Então, eu não diria que é elitista, porque eu posso te falar que uma pessoa que ganha hoje em torno de 4, 5 mil reais pode muito bem conviver com a maçonaria numa boa. Só não dá para quem tem salário mínimo, né? Porque leva 30%, só a mensalidade leva 30% do salário dele. O que significa, na simbologia da maçonaria, o esquadro e o compasso? Tudo na maçonaria. A maçonaria ela passa os seus ensinamentos através de símbolos e alegorias. Ela não dá nada de graça desse ponto de vista do conhecimento. Cada um faz a interpretação que ele estuda e descobre a sua interpretação e o significado de cada um desses símbolos. O esquadro e o compasso, eles representam, quer dizer, o esquadro e o compasso, eles são duas ferramentas indispensáveis na construção de uma obra. Você não consegue construir uma obra sem o esquadro, o compasso e o prumo. Então, esses três elementos, esses três símbolos, eles fazem parte da maçonaria, porque nós começamos, quando a pessoa ingressa na maçonaria, ele é tido como uma pedra bruta que vai ser desbastada. E aí, para construir, para fazer a construção, a colocação do cimento místico que vai elevá-lo espiritualmente, precisa-se sim do esquadro, do compasso, do prumo, que vai ser, como é que se diz? Orientar a sua formação. Mestre, o maçom, ele ajuda o irmão dele incondicionalmente? Esse é o outro mito muito usado, né? Não é verdade. Nossos rituais, e isso está nos nossos rituais, entre duas pessoas, que um é irmão e o outro não é, se tiver na mesma condição e com a mesma necessidade, eu tenho a obrigação de preferir o meu irmão. Mas isso quem vai dizer é a minha consciência. É a minha consciência. Muitas vezes, uma pessoa que não é meu irmão, mas está numa condição muito ruim, por um infortúnio, por alguma coisa, e o meu irmão está naquela condição porque ele procurou aquela condição, não sou eu que estou me afastando dele ao negá-lo ajuda. Foi ele que se afastou de nós, e eu vou preferir ajudar aquela pessoa que foi infortunada e que está necessitando do meu apoio. Dizem que entre os segredos aqui nas sessões ocorrem sacrifícios macabros, coisas dessa natureza? Isso aí, tem um livro do Léo Taxil, que foi bancado na época pelo Papa, e isso foi muito vendido, vendeu muito, foi um dos livros que mais venderam, que afirma esse tipo de coisa. Eu tive uma experiência essa semana. Alguém, num dos grupos sociais das nossas lojas, publicou divulgando uma palestra sobre luciferianismo. E eu simplesmente suspendi os direitos maçônicos desse cara. E ele publicou dentro dos grupos maçônicos. Porque, como eu disse, nossa ordem não tem absolutamente nada a ver com nenhum rito ou magia, rito macabro, magia ou qualquer coisa. Nós nos reunimos para discutir filosofia de vida. E por que dizem que o bode é o símbolo da maçonaria? Isso aí, e você sabe quem é o maior culpado dessa afirmação, Mauro? São os próprios maçons. Os maçons adoram colocar um símbolo, um adesivo de bode no seu carro, adoram colocar um pin aqui no bolso de bode. Ele não sabe sequer qual é a história do bode na maçonaria, que é uma história que foi feita para depreciar. E foi feita exatamente porque, na época da Santa Inquisição, havia lá no condado de Damasco, quando Paulo pregava, ele via alguém cochichando no ouvido do bode. Ele, intrigado com aquilo, ele foi buscar informações com o rabino, e o rabino disse que as pessoas colocavam na cabeça que, se ele confessasse os pecados dele para alguém,
ele se aliviava. Como ele não confiava, eu poderia não confiar em você, eu contar meu segredo para você e você contar para outro, eu contava para o bode, porque eu sabia que o bode não ia contar para ninguém. E aí, quando pegavam os maçons para a fogueira, eles não contavam o segredo. E o Carrasco, quando vinha, o Papa perguntava, dizia, e aí, o que ele falou? Ele disse, não falou nada, isso é mesmo que bode. Daí vem a associação do bode com a maçonaria. E muitos maçons, de forma totalmente de ignorância mesmo, usam isso e reforçam. E alguns até gostam de dizer que a maçonaria é secreta, que tem segredos, que tem magia. Parece que é alguma coisa que o engrandece, ou coisa assim. Quando, na verdade... Algum curioso pode pedir licença para assistir uma sessão? Nós temos sessões brancas, nós chamamos de sessões brancas ou abertas, onde participa, a gente chama de profanos, né? Participa. Agora, a sessão ritualística mesmo não pode assistir. Só então, pode assistir. Aí já apareceu uma discriminação, né? Sessão branca. É sinal que existem sessões pretas também. Não, esse negócio o senhor não acha que a maçonaria tem que se atualizar, grão-mestre? Sim, eu não tenho dúvida no disso. Discurso dela, nos conceitos dela? Porque, veja bem, essas pessoas que defendem a questão do bode, do secreto, é porque estão desatualizados. Com certeza, com certeza. E você não vai... E aí eu vou voltar naquilo que eu disse do conflito geracional. Você não vai ver nenhum irmão nosso da nova geração fazendo isso. Normalmente são os irmãos mais antigos que têm resistência, inclusive, com o ingresso dessa turma mais nova. Grão-mestre, me explica, como é que o senhor chegou a ser grão-mestre? O senhor foi eleito democraticamente por todos os maçons? Tem mandato? Bem, a maçonaria é como se fosse um Estado, é um Estado dentro do próprio Estado. Ela tem Assembleia Legislativa, ela tem Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, ela tem Tribunal de Contas, tem eleições normais. O mandato é de 3 anos, com direito a uma reeleição. E o voto é universal. Todos os maçons, mestre maçom, porque nós temos na maçonaria simbólica 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. E só quem vota é o mestre maçom. É o mestre maçom que esteja regular com suas... E para chegar a mestre maçom, precisa demandar um certo tempo como companheiro. Como aprendiz, depois companheiro, depois mestre. O interstício obrigatório é de 6 meses, né? Mas não significa que você, com 6 meses, você já vá mudar de grau. Não significa. Você tem que ter aprendido, e por mais que você aprenda, você tem que esperar os 6 meses. Mas os 6 meses em si não te dá esse direito. Grão-mestre Edilson Araújo, parabéns por essa nova proposta de abrir uma ordem tão antiga, tão fechada, como o senhor mesmo deixou claro, e que ainda pratica alguns detalhes que hoje é politicamente completamente incorreto. Parabéns por tentar mudar, que as novas gerações consigam mudar isso. Muito obrigado por essa entrevista, foi muito interessante. Mauro, bem rapidinho, eu queria que o pessoal me dissesse qual é o segredo do que acontece na Capela Sistina lá nos 5 dias para a escolha do Papa. Nem os padres, nem as coisas sabem disso, né? E vem falar que a maçonaria é secreta. Eu queria só deixar essa questão no ar. O que demonstra também que ainda existe uma certa rusgazinha entre a maçonaria e as religiões. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado. Obrigado, Mauro, e dispõe. Estou ao seu dispor. Bem, tenho certeza que você gostou das nossas conversas de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá, boa noite, obrigado.